Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria receber vocês aqui em nosso canal, onde nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, respondemos questionamentos teológicos diversos. E você pode mandar a sua pergunta, como fez o Ezequiel. Hoje eu vou responder a pergunta do Ezequiel. Ele mandou uma pergunta muito interessante. Você pode fazer a mesma coisa, grava um vídeo com o seu celular deitado assim, olha, e manda no meu Instagram que está aparecendo aí. Ei, já me segue no Instagram, viu? Se não é inscrito ainda no meu Instagram, se inscreve lá. E se não é inscrito aqui no canal Fala Sério Pastor, deixa a sua inscrição, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber sempre notícias de quando o nosso canal posta vídeo. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Esse é um vídeo bem interessante que vai falar sobre questão de tradução na Bíblia, um versículo que parece que tem duas traduções diferentes. Como é que a gente vai entender este tema? Fica com a gente até o final, porque vai ser bênção para você. Olá, boa noite, pastor. Fala sério, pastor Eliezer. Meu nome é Ezequiel França, estou passando aqui para tirarmos uma dúvida. Eu estou com o Novo Testamento Gideões, esse aqui é a versão mais moderna, e estou também com o Novo Testamento Gideões, uma versão mais antiga, e nessa versão mais antiga foi que eu encontrei algo impressionante sobre Apocalipse 22, 14, e no livro de Apocalipse 22, 14, aqui nessa versão mais antiga diz: bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito da árvore da vida e entre no céu pelos portões. Já na mais moderna, eles tiraram essa parte. Aqui diz que bem-aventurados que lavaram suas vestiduras, né, para que ele assista o direito da árvore da vida. Então, minha pergunta é: qual dos dois estão no original? Esclareça para nós. Fala sério, pastor. Muito obrigado, meu amigo Ezequiel, por sua pergunta bem interessante, muito relevante. Eu quero ler o texto de Apocalipse 22 e o verso 14, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. E tem outra versão que diz: bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, não é? Para que tenham direito à árvore da vida. E aí fica a pergunta: qual é a tradução, pastor? Será que mexeram nesta tradução? Eu tenho um comentário bíblico adventista que quero aproveitar mais uma vez. Gente, que material fantástico. Olha, se você quer um material de profundidade, que tenha muita profundidade teológica, eu indico este comentário. Eu tenho vários, eu tenho mais de 30 comentários bíblicos em minha casa. E olha só, esse aqui é o volume que vai de Filipenses a Apocalipse. Cada volume é desse jeito aqui, gente. Olha, mais de 1000 páginas, tá? Então é um material assim riquíssimo. E eu gostaria de ler com vocês o que está em Apocalipse, realmente Apocalipse capítulo 22 e o verso 14. Vamos ver aqui o que diz Apocalipse 22 e o verso 14. Vamos lá. Aqui na página 997 do comentário bíblico. Diz assim: na expressão aqueles que lavam as suas vestiduras, diz assim, olha, evidências textuais, eu estou lendo aqui, então preste bastante atenção, porque diz assim, olha, evidências textuais podem ser citadas para comprovar esta variante. Então aqui nós temos uma variante do verso, ou seja, isso significa que tem manuscritos que estão de uma forma, manuscritos antigos, e tem outros manuscritos antigos que estão de outra forma. Então vamos lá. Alguns manuscritos trazem a expressão, né, a frase, que lavaram as suas vestiduras. Os primeiros unciais, a saber, o Códice Sinaítico e o Alexandrino, contêm esta parte de Apocalipse e ambos trazem que lavam as suas vestiduras. A maioria dos manuscritos cursivos... deixa eu explicar o que é isso aqui. Manuscritos unciais são manuscritos gregos antigos, todos escritos em maiúsculo. Os manuscritos cursivos são escritos em minúsculo, tá certo? E eles são tardios, eles são mais para frente.
A maioria dos manuscritos cursivos diz que guardam os seus mandamentos. E aí? Qual é o certo? Vamos continuar a leitura e diz assim: as versões antigas se dividem entre as duas versões, assim como as citações patrísticas. Aqui entra o trabalho de crítica textual. No trabalho de crítica textual, você vai pegar toda sorte de manuscritos antigos e comparar. Então, por exemplo, se eu tenho um manuscrito do 10º século que fala uma coisa, mas eu tenho um manuscrito do 2º século que fala algo um pouco diferente, é óbvio concluir que o do 2º século, por ser mais próximo do original, teria maior confiança. Agora, e quando eu tenho manuscritos, vamos dizer, do 2º século que tem uma forma e do mesmo 2º século que tem outra forma? Como é que a gente pode estabelecer qual seria? E aí a gente vai, então, fazer pesquisas em outras fontes. Quem sabe, por exemplo, fontes patrísticas, lecionários, os pais da igreja, pessoas que vieram após os discípulos, que escreveram, não é, para igrejas, Clemente de Alexandria, Orígenes, e aí você vai pegando homens que viveram naquele período do 2º até 3º século e que citaram a Bíblia. Então, por exemplo, alguém cita lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você já sabe, essa pessoa está citando João 3,16, não é assim? Então, os pais da igreja, homens daquela época, citaram. E o que observou-se foi que as versões antigas se dividem entre as duas versões, tanto os que guardam os mandamentos de Deus e também a versão que lavam essas vestiduras no sangue do Cordeiro, assim como as citações patrísticas, ou seja, tinha pais da igreja que citam de um jeito e tem pais da igreja que citam de outro jeito. Então ficou realmente muito difícil, porque vamos dizer que nós temos versões antigas da Bíblia, do 3º século, por exemplo, citando uma forma. E você tem pais da igreja, que são, vamos dizer assim, do 2º século, um século antes, citando de outra forma. Então você estava com dúvida. Qual versão da Bíblia, qual tradução é melhor? Tenho essa e tenho essa. Aí você tem um pai da igreja, ou você tem ali um discípulo dos apóstolos que citou aquela passagem. Aí você vai ver como foi que ele citou. Ah, foi desse jeito. Então você diz, talvez essa daqui. Você não descarta, dizer assim, joga no lixo, mas você diz, olha, com fontes mais antigas, mesmo que não seja da Bíblia, mas pessoas citando, dá para entender que era essa versão. Só que você tem as duas versões antigas e você tem os pais da igreja citando também de duas maneiras. Muito, muito complicado esse texto. Muito difícil de chegar a uma conclusão. E o texto continua dizendo assim: as duas orações são muito parecidas em grego. E fica fácil entender como um escriba pode ter trocado uma pela outra, embora seja impossível saber ao certo qual foi a variante original. Então, o comentário já deixa claro que é impossível estabelecer e dizer assim, essa aqui é a versão original. Olhe bem, a transliteração a seguir mostra a diferença. Eu vou colocar a imagem aí para que você possa acompanhar e ver que é uma expressão muito parecida. No grego está escrito assim, Hoi poiuntes tas entolas autu, que significa que guarda os mandamentos, os seus mandamentos, não é? E a outra expressão está assim, Hoi plunontes tas istolas auton, que lavam as suas vestiduras. Como você pode ver, na nossa tradução para a língua portuguesa, completamente diferente uma coisa da outra, mas no grego são orações muito parecidas na forma de escrever e na entonação. Então, o comentário bíblico segue dizendo assim, olha, as duas opções se adequam ao contexto e estão em harmonia com os ensinos de João em outras passagens. Sobre, por exemplo, a guarda dos mandamentos, você vai ver Apocalipse 12, verso 17, Apocalipse 14, verso 12, João 14, verso 15 e também o verso 21, capítulo 15 do livro de João, verso 10, a primeira epístola de João, a primeira carta de João, na verdade, 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. E sobre lavar as vestiduras, você tem Apocalipse 7, 14, um versículo em que se afirma que os santos lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nosso direito ao céu, e isso aqui precisa ficar claro para que ninguém pense que o versículo estaria falando sobre uma possível salvação por guarda de mandamentos, mas talvez testificando que os salvos em Cristo
obedecerão seus mandamentos, isso é óbvio, não é? A pessoa que é salva em Jesus vai obedecer a sua vontade, como diz João 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o texto diz assim, olha, o nosso direito ao céu vem da justiça de Cristo imputada. Vem da justiça de Cristo imputada. A nossa adequação para o céu, ou seja, o nosso preparo para o céu, a nossa adequação ao céu, a justiça de Cristo a nós concedida. Então, veja, o nosso direito ao céu vem da justiça de Cristo imputada e nossa adequação ao céu, a justiça de Cristo a justiça de Cristo a nós concedida. Ambas são representadas pelas vestes lavadas. A evidência externa da justiça de Cristo transmitida é a submissão perfeita aos mandamentos de Deus. Logo, as duas ideias, as vestes lavadas e a obediência aos mandamentos, estão intimamente ligadas. Então, uma coisa é aqui que está falando da justiça comunicada. Cristo comunica a sua justiça a nós e a justiça imputada. Para o nosso cartão, vamos dizer assim, de embarque para o céu, é a justiça imputada, é a graça de Cristo. E o nosso preparo para estar lá é a santificação. O livro de Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, você não é salvo pela santificação, mas todo salvo terá a santificação. E o texto ainda continua dizendo assim, eu quero concluir aqui a leitura do comentário que diz assim, olha, à luz dos problemas de tradução aqui debatidos, é sábio basear os fundamentos da doutrina da obediência aos mandamentos de Deus em outras passagens das Escrituras que abordam a questão da obediência e que não recebem questionamentos de obediência de evidências textuais. A palavra grega para vestiduras, que é stolai, usada para se referir a roupas externas e largas que caracterizavam um homem distinto, como você pode ver ali o termo em Marcos capítulo 12, verso 38 e capítulo 16, verso 15, também Lucas 15, 22, enfim. Essa mesma palavra grega é usada na Septuaginta para as vestes santas de Arão e os seus descendentes, conforme está em Êxodo 28, verso 2 e 29, verso 21. A palavra estola em língua portuguesa deriva de stole. Originalmente, estola designava uma vestimenta longa e solta que chegava até os pés. Depois passou a se referir a uma roupa eclesiástica de seda usada em volta do pescoço e que pendia dos ombros. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? De que ambas as traduções são possíveis, ambas as traduções não estão em confronto ou em desarmonia com o todo da Bíblia, e nós temos a impossibilidade de determinar uma delas para que seja a fonte original, vamos dizer assim, essa daqui é a única correta, porque nós temos fortíssimas evidências de manuscritos antigos, de leituras dos pais da igreja, enfim, e todos dois citando as duas formas, não é? Tanto os pais da igreja quanto os manuscritos antigos. E aí você não tem como determinar e dizer assim, esta é a versão correta, essa é a única possível. Por isso é que você vai pegar algumas Bíblias e vai encontrar esse tipo de tradução. Lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você vai pegar outra versão da Bíblia e vai encontrar os mandamentos, que guardam os mandamentos. Então, para que você saiba, todas as duas são possíveis e estão ambas em harmonia com aquilo que a Bíblia ensina. Espero ter ajudado. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.